Vamos lá? Boa tarde a todos e todas. Bom, então, pensando nessa ideia de fazer o prosa e poesia com vocês, né? Eu pensei assim, bom, eu acho que seria interessante passar para eles, né, algo referente à nossa língua, porque não sei se vocês viram essa semana com o Flávio e com os outros professores de linguagem, né, no Cine Leitura, alguma coisa assim, roda de leitura, né? Ele falou sobre uma crônica, eu acho que do Machado de Assis, né? E ele aponta ali algumas coisas, e eu falei assim: bom, a gente teve essa semana, segunda-feira, né? O dia da língua portuguesa. Então vamos refletir um pouco sobre a língua portuguesa, porque até a gente tem essa questão aí do Enem, né? E o Enem cobra muito esse item, né, de variação linguística, tá? Então, acho que vocês sabem disso. Quem não sabe, passa a saber agora, tá? Que ele cobra muito isso. Bom, e aí, mas não só isso, né, gente? Eu acho que é importante a gente conhecer a nossa própria língua, saber, né, um pouco como a gente lida com essas questões da variação linguística, né? Onde tem o preconceito linguístico, que muita gente não sabe nem o que é isso, né? Então, é importante a gente refletir também sobre essa questão, tá? Enfim, mas antes de a gente começar isso tudo, essa discussão toda, eu queria saber de vocês. Vocês trouxeram alguma coisa, algum texto, alguma citação? Não pensando assim na redação, mas pensando no que vocês sabem, no que vocês têm de bagagem ali. Alguém lembrou de trazer? Responde aí no chat, gente. Quem não quiser falar, pode responder no chat. E aí a gente pode começar. Ninguém? Ninguém separou nada! Como assim? Não acredito. Começou a fazer, Duda, a redação? Maravilha. Vocês começaram a fazer algum texto, né? Isso é bom. E aí, olha só. Para mim, tem uma frase que eu gosto muito. Fala. Alguém quer falar alguma coisa? Oi. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Tem uma frase assim, que sempre me chama a atenção, né, no banco, quando eu passo no calçadão de Copacabana, a frase de Drummond, né? E no mar estava escrito uma cidade. E no mar... Oi? Qual é a frase? E no mar estava escrito uma cidade, de Drummond, né? E assim, todas as vezes que eu ando pelo calçadão, eu deparo, né, com a figura de Drummond, né, sentada ali no banco, e essa frase, engraçado, que é uma coisa que eu sempre paro para ler. Eu já sei o que está escrito, mas eu sempre paro ali para ler, me chama a atenção. É muito bonito mesmo, né? E meio que tem uma intertextualidade, não sei, tem um contexto, né? Porque está no mar, em frente ao mar, né? E você acaba sendo ainda mais instigado a ler aquilo ali e a refletir mais um pouco, né? Rola até uma sinestesia, porque o cheiro da maresia, né? Tá ali. A sinestesia, gente, é quando você tem um texto e trabalha com sentidos, né? Seja olfato, paladar, visão, né? Então, quando ela falou aí no mar, né? Então você já olha para o mar, só que implicitamente, né? Dentro daquele contexto, você acaba entrando em contato com o mar. Olha que legal. Muito bacana, Nelly, essa sua frase aí, gostei. Alguém mais trouxe alguma coisa? Quer falar também, alguma coisa que lembra, alguma frase, assim? E o Drummond, assim, só para... O Drummond, ele é moderno, né? Um poeta moderno. Ele faz parte dessa geração, né? De 1922, né? Um pouquinho depois. Ele aparece falando sobre essas questões da vida moderna, porque ele, na verdade, ele veio de Minas, né? Então, quando ele se depara com a cidade, quando novo, né? Quando ele é mais novo, então ele sente um baque, né? Tipo, como assim? As coisas estão para lá e para cá, essa movimentação toda. Então, é uma crítica que ele faz, né, nos textos dele, de certa forma, tem algumas ironias, né? Enfim, a UERJ também costuma trazer vários textos dele. E aí ele traz essa
como é que eu posso dizer, essa agonia, não sei, essa angústia de ver, assim, né, a cidade acontecendo e tal. Mas aí vocês vão observando isso também, né? Tem um poema chamado O Sobrevivente. Se chama O Sobrevivente, ele fala sobre isso, sobre esse processo de modernização, né? Como é que se dá, ele fala das máquinas, enfim, vocês vão gostar. Alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu aceitar aqui a Sara. Bom, a Duda falou que começou a fazer uma redação, né? E ela teve dificuldade de fazer o desenvolvimento para continuar. A gente vai falar disso numa outra oportunidade, né? Que é na live de 5 horas que eu vou fazer no YouTube. Seria bom você estar, Duda. Você consegue estar nessa live? Mas uma dica que eu dou aqui, né? É para você ter, assim, dividir em tópicos o que você vai falar. E sempre comprovar aquilo que você vai falar, entendeu? Usar exemplos, frases, né? Tá, tenta parecer que a gente vai falar mais sobre isso. E aí, o que acontece? Alguém mais, gente, tem alguma coisa para falar sobre frases, citações? Na dica, silêncio reinou. Tá, então olha só. Eu trouxe aqui uma frase, tá? Para a gente iniciar o nosso debate de hoje, que é uma frase do José Saramago, um escritor português já falecido, mas que ganhou vários prêmios Nobel, né? Ele foi bastante premiado. Isso, a live será 5 horas, a outra, sobre redação. E aí o que acontece? Essa frase do José Saramago aponta justamente para essa ideia da variação linguística, tá? Ele fala assim: não há língua portuguesa, há línguas em português. O que vocês entendem dessa frase, quando ele fala não há língua portuguesa, há línguas em português? Pode falar, gente. Uhul, vamos falar. Não há língua portuguesa, há línguas em português. Que existem diversas formas de falar o português, sim, né? E isso envolve cultura, costumes, influências religiosas. Ele fala não há língua portuguesa, não há uma língua portuguesa, né? Isso, expressões, dialetos, há línguas em português. Então, se a gente pensa assim, no processo histórico de formação de uma língua, a gente tem influências culturais, né? Influências de outras regiões, também isso acontece porque há migração, não é verdade? Então, acho que a variação da nossa língua, sim, isso. É quando a gente fala sobre justamente essa diversidade, né? Os modos de falar a língua portuguesa. A gente acaba entendendo que só existe a nossa língua portuguesa, Brasil, mas não, né? A gente tem a língua portuguesa de Portugal, só que existem outros países que falam a língua portuguesa, né? Que somados dão mais de 200 milhões de falantes, né? Por aí, afora no mundo, tá? Inclusive no Japão, né, eles gostam muito daqui, né, do Brasil, e tem pessoas que falam lá, né, português, tá? E eles sentem vontades enormes de vir para cá, morar aqui, vão para São Paulo, né? Então há esse diálogo, não sei se vocês já perceberam isso, tá? Então, é claro, nesse documentário, por ele ser mais antigo, acho que ele foi publicado em 2014, 2004, tá? Ele faz um levantamento de dados que é daquela época, tá? A gente não sabe hoje, assim, tem que ver na internet, porque eu acho que já passou de 200 milhões de falantes de língua portuguesa aqui no Brasil, tá? Isso daí a gente tem que ficar antenado, né? Porque tem o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Então a gente tem que ver que a população vai aumentando. Então, as pessoas que vão falando, português vai aumentando também, né? Então, ele vai fazer esse levantamento, vai fazer comparações, tá? Tem alguns escritores, no caso, Mia Couto, não sei se vocês já ouviram falar de Mia Couto,
José Saramago, tem o Martinho da Vila, que vai falar também. Então, eu vou começar mostrando esse documentário para vocês, e quando eu voltar, tá? A gente, só são 24 minutos, tá bom? Tudo bem para vocês? Ou tem problema? O que vocês acham? Responde aí para mim. Tem um que é de 1 hora e pouco, só que eu acho que esse é muito grande. Vou passar o de 24 minutos, que é mais reduzido. Pode ser? Que aí a gente... Pode responder, gente. Abre o áudio aí. Socorro. Cadê vocês? Hello? Oi, professora, estamos aqui. Estamos aqui. Tá bom. Tá, então eu vou passar esse vídeo, tá bom? E aí ele fala sobre isso, tá? Vocês entenderam qual vai ser a vibe de hoje? Sobre preconceito linguístico, variação linguística. Um dos autores que falam, assim, né? Contemporaneamente sobre preconceito linguístico, tá? É o Marcos Bagno. Ele é um linguista, né? Ele faz estudos linguísticos, ok? Tem um livro dele na internet, chama O Preconceito Linguístico. Ele traz a família dele na capa, inclusive, tá? E ele fala, então, sobre essas diferenças, sobre, né, os modos de falar diferente. E todo ano as pessoas falam, vai cair preconceito linguístico na prova de redação do Enem. Mas nunca cai. Mas é sempre essa a aposta, tá? Mas as questões que tem lá, os textos são voltados para isso, né? Fala sobre variação, tá? Então, deixa eu abrir aqui meu YouTube, e aí eu vou começar a passar para vocês esse documentário que é show de bola. Tem algumas coisas que são antigas, tá? Vocês vão ver que, né, por ser em 2004, foi gravado mais lá atrás, né? E aí vai ser uma coisa meio que aberração, né? Você fala assim, caramba, como assim? Esse ônibus? Bom, só um minuto. Começar desde o começo. E aí, gente, deixa eu só tirar meu WhatsApp daqui. Senão vai ficar fazendo barulho. Vou compartilhar a tela. Vamos lá. E aí a gente, então, começa. O documentário se chama Língua, Vidas em Português, tá? Quem quiser assistir depois, fica à vontade de ver ele completo no YouTube que tem lá. Bom, eu acho que vocês estão visualizando minha tela, tá? Vou abrir aqui para vocês. O meu receio é que sempre vocês não estão vendo, mas vocês estão vendo agora, acredito, tá? E é isso, vamos começar, tá? Qualquer coisa, eu volto daqui a 24 minutos e a gente debate sobre isso. Não há uma língua portuguesa, há línguas em português. E se tornou uma língua muito diversa. Nossa terra, linda terra, é filha de Portugal. Falamos a mesma língua, mas ela não é falada da mesma maneira. O que faz a memória é a palavra, a conversa familiar. Acho que o mais importante é isso, né? Não esquecer só tratar a língua, né? No fundo, não se está a viajar do ponto de vista geográfico, mas está-se a viajar por pessoas. Eu acho que a língua portuguesa é hoje talvez uma das línguas europeias com maior vivacidade, com maior dinamismo. Não por causa de nenhuma essência especial do português, mas por causa de uma razão histórica aconteceu no Brasil, em que, digamos que Portugal deu origem a um filho maior que o próprio pai, não é? A língua passou a ser gerida por outros mecanismos de cultura. Depois aconteceram os países africanos que introduziram na língua portuguesa alguns fatores de mudança, coloração, que tornam o português hoje realmente uma língua que aceita muito
que é capaz de introduzir tonalidades e variações que enriquecem muito a língua portuguesa, não só do ponto de vista linguístico, mas quanto ela pode traduzir culturas. Foi notável, foi todo um como é que esta cultura... Desliguem o áudio aí, por favor, de vocês. Está fazendo barulho aqui. Gente, tem algum áudio aberto aí? Posso continuar? Desliga aí o áudio. Ainda está aberto aí o áudio de alguém. Tiçaram e a certa altura o português perdeu o dono, quer dizer, ficou sem dono, felizmente, não é? E namorou no chão, e namorou na poeira do Brasil, namorou também aqui na poeira de Moçambique, quer dizer, sujou-se no sentido que o Manuel de Barros dá, sujou-se nesse sentido em que é capaz de casar com o chão. Quase me apetece dizer que não há uma língua portuguesa, há línguas em português. É uma língua que tinha de passar, como inevitavelmente teria de passar, claro, por transformações segundo os lugares onde a falam, as culturas, as influências. Mas isso não tira nada à evidência de que se trata do corpo da língua portuguesa, é um corpo espalhado pelo mundo. Nós falamos e usamos tudo isso, os substantivos, os verbos, os adjetivos, as conjunções, tudo, digamos, usamos como se isso tivesse existido sempre. Não é? A linguagem passou com certeza do estado rudimentar e pouco a pouco vai se tornando mais complexa, vai sendo capaz de exprimir sentimentos, emoções, o que significa que quantas mais palavras conhecemos, mais somos capazes de dizer o que pensamos e o que sentimos. No século XVII, houve um homem chamado António Vieira, padre António Vieira, que viveu no Brasil, que defendeu os índios, foi diplomata, foi orador. Dizendo o seguinte: são as afeições como as vidas, porque não há mais certo sinal de terem de durar pouco que terem durado muito. Ora bem, isto pode dizer-se de uma maneira muito mais simples. As vidas e as afeições, os afetos, os amores, quanto mais tiverem durado, mais perto estão de deixarem de durar. Devemos nós falar de uma maneira tão complicada na nossa comunicação cotidiana? Provavelmente não, claro. Mas talvez nessa época o modo, e é certo, o modo de comunicar-se era muito mais rico de expressão do que hoje. E cada vez temos menos palavras, cada vez usamos menos palavras. Quer dizer, no tempo em que nós vivíamos nas cavernas e não conhecíamos nem os verbos, nem os substantivos, mas fazíamos e com isso nos entendíamos, suponho eu que nos entendíamos, e sim, e acabavam por se entender, evidentemente. E foi com esses sons iniciais primitivos que se foram construindo a linguagem. Os idiomas, as línguas, tudo isso foi construído assim. Parece que estamos num processo de evolução em que estamos a voltar às cavernas. Se calhar qualquer dia começamos, enfim, para dizer a uma mulher que se gosta dela, somos capazes de dizer qualquer coisa assim, e ela ficará muito contente, porque disseram desta maneira um pouco estranha, que é amada. Bom dia para todos. Desde que vos trago nessa manhã
a novíssima balinha do coração, sabor morango. O pacote vai pagar apenas 50 centavos, mas antes de qualquer manifestação, eu vou passar com uma prova gratuita. Se você se agradar da mesma e quiser tomar posse, é só me chamar que eu vou lhe atender com todo amor e carinho. Independentemente de você ser preto ou branco, alguém vai de bala. O pacote vai pagar apenas 50 centavos. Um pacote, 2. Mais alguém vai de bala? Sou grato. Sou grato. Às vezes queria até você levar bala hoje, mas, infelizmente, o seu bolso está naquela dependência. Mas não fique triste, o pagamento é hoje e mais tarde, se Deus quiser, nos encontraremos por aí. Vocês estão agora na aldeia de Lotulim, que é no sul de Goa, e esta casa pertence, hoje em dia pertence a mim, mas pertenceu aos meus antepassados, e a casa tem 320 anos, e esta casa tem muita história, a vida dos meus antepassados, e anedotas, eles viviam uma vida muito à vontade e muitas paródias, festas, bailes. Ela é minha mãe. Chama-se Diolinda, não é? O Dinho é a quarta sorte minha. Dinho é miúdo, assim, miúdo, posso dizer eu, mas é um miúdo um pouco inteligente, só que eu que não tenho condições. Se eu tivesse condições, Dinho estaria na classe que está hoje. Até porque este ano não sei se é de conseguir fazer exame ou não. É um miúdo bem aproveitado, inteligente. Minha mãe já vai a caminho de uma velha, né? De que a nada ela vai estar em casa sentada. Meu pai também já vai a caminho de um velho. Eu sou um jovem, pois não, quando eles envelhecerem, estarem cá em casa sentados, eu tenho que dar às vezes uma mão direita, né? E eu é que devo substituir, passar a ser meu pai, e meu pai passar a ser o filho, né? Dinho agora. Eu devo mesmo lutar para ter, não lutar para parar. Eu devo lutar como homem, lutar para ganhar. Eu penso em ir mais longe, mas isso já vai depender das possibilidades, né? Depois dos meus estudos, ou se eu conseguir mesmo, pá, uma sorte simples que dar fora desse país ou dar fora dessa cidade. Yeah. E eu às vezes, quando não tenho nada a fazer, gosto de vir aqui dar-me estrelas da Dona Rosa. Ela sabe tudo o que se passa na aldeia. E quando eu quero falar português, eu gosto de falar português, eu venho para casa da Dona Rosa e pratico o meu português com ela. Ela fala bom português porque ela viveu em Portugal e Moçambique, Angola. Eu penso em português. Eu conto em português. Nós temos sempre necessidade de pertencer a alguma coisa e parece que a liberdade plena seria de não pertencer a coisa nenhuma, não? Mas como é que se pode não pertencer à língua que se aprendeu, à língua com que se comunica, à língua e neste caso com que se escreve? Se o leitor de livros, aquele que gosta de ler, não se limitar àquilo que se faz agora, se ele andar para trás, se ele começar do princípio, se ele pode ler os primitivos e os grandes cronistas e depois os grandes poetas, a língua passa a ser algo mais que um mero instrumento de comunicação.
transforma-se numa, digamos, numa mina inesgotável de beleza e de valor. Pensemos que são, no nosso caso, 8 séculos de pessoas a falar português e a escrever português. Muita coisa se perdeu, evidentemente, mas aquilo que ficou, aquilo que sobrou, aquilo que os arquivos e as bibliotecas guardam, dava para passar lá a vida inteira mergulhado na língua portuguesa. Boa tarde para todos. Mais uma vez eu me encontro aqui com muita alegria para poder vos anunciar uma palavra que salva, uma palavra que cura, que transforma, que liberta a vida do homem e também a vida da mulher. Eu quero dizer que esta palavra é uma palavra que é acima de todas as palavras, porque é a palavra de Deus. Aí tu abre a boca e fala, mas pregador, vai ter condenação? Vai ter condenação. Amigo, o grande dia do acerto de conta de Deus com a humanidade já está determinado, já está marcado. A língua portuguesa, eu sinto... É o único meio de comunicação, se calhar que existe aqui. Várias culturas, Ásia, África, Europa. Também eu gosto de Portugal. Também podemos não marrer agora, então Ele disse, os portugueses têm um gosto humano, têm mais humanos, quer dizer, são mais simpáticos, tratam bem as pessoas. A nossa filha nasceu aqui em Portugal, é no hospital, dão um nome português. Eu escolhi Vanessa, eu acho que, o nome dela é curta e Vanessa parece dar um nome chinês. Os valores vão se perdendo, a identidade, as identidades, as culturas, tá vendo? Porque há uma mistura, o que está a ver hoje em dia, há uma globalização, há uma mistura das culturas, das pessoas, já está interligado iguais uns aos outros, mas calhar todos iguais à América, tudo igual à América. O jovem daqui deve ser igual ao jovem de França, da China, do que é por causa da América, a maneira de pensar, a cultura. O hip-hop, o rap, no caso disso, Fala-se hoje em globalização e em multiculturalismo na Europa, né? Mas isso é novidade ou é uma maneira de se refletir sobre esse aspecto agora, atual? É bom que não esqueçamos que as ex-colónias, já a mestiçagem, esse multiculturalismo, já houve há muito tempo, né? Noite perdida, sombras bizarras, a moraria canta rufias, choram guitarras, amor assim, cinzas e lume, tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é errado. O amor assim, cinzas e lume do tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fado. O meu pai era colono, um meieiro muito bom, calangueava a noite inteira, não perdia verso. Mãe Teresa rezadeira, fez por mim muito coração. Eu nasci numa fazenda. A música diz que meu pai era colono. Na língua, no português mesmo de Portugal, colono é o colonizador. E aqui no interior do estado do Rio, colono é quem trabalha na terra. Eu nasci aqui, mas eu fui pequenininho para o Rio de Janeiro, morar lá. Então, quando eu fiquei famoso, eu falei, eu nasci em Duas Barras, estado do Rio de Janeiro. E eles fizeram uma festa na cidade para me receber. E depois me disseram na casa onde eu nasci. Aí eu vim aqui. Por sorte minha, a casa estava à venda.
E, por sorte maior, era um preço possível de comprar. Então, eu comprei a casa. Então, hoje eu moro também aqui. Eu moro assim em vários lugares. Eu moro lá no Rio de Janeiro, eu moro aqui, eu moro por aí, mundo. Aqui era uma região que era muito cafeeira. E os fazendeiros acabaram com as roças de café, transformou tudo em pasto. Então, foi quando surgiu aquele êxodo de pessoas saindo do campo para a grande cidade. E a minha família também foi nessa leva. E meu pai foi... Eu tinha 4 anos, ele saiu daqui e fomos morar numa favela no Rio de Janeiro, chamada Serra dos Pretos Forros, na Boca do Mar. Então, se formou uma comunidade que ficou conversando. Eu me cresci ouvindo histórias de Duas Barras. Então, eu saí daqui com 4, voltei com 30. Mas não é como se eu cheguei num lugar desconhecido. Eu cheguei aqui como cheguei num lugar íntimo já. Porque o que faz a memória é a palavra, a conversa familiar, a cultura que passa boca a boca. Eu quis namorar a preta, o negão não quis deixar. Tinha que ser moço louco para com ela namorar. Eu quis namorar a loura, seu louro não quis deixar. Tinha que ser bem moreno para poder miscigenar. E tô sem consolo, ninguém vem me consolar. Vou cantando meu calango, que é pra vida melhorar. E o meu calango, que é pra vida melhorar. E minha única alegria é ver meu Vasco jogar. Nós, portugueses, gostamos de nos reconhecer nos brasileiros e vice-versa. Quando simpatizamos uns com os outros, e acho que isso é comum. Também não posso dizer que haja uma identificação total, porque são culturas totalmente diversas. E o Brasil é um país multicultural, não é? É enorme, como eu dizia, e penso que tem tradições de culturas muito diferentes de norte a sul. Portugal também é assim, mas é um país muito mais pequeno. Mas entre Portugal e o Brasil, embora falando o mesmo idioma, eu acho que isso também é aquilo que nos liga, não é? Falarmos a mesma língua. Mas ela não é falada da mesma maneira. E penso que quando estamos nos comunicando, sentimos isso, não é? Essa vontade de aproximação e, ao mesmo tempo, a distância que existe entre as duas maneiras de ser. Nós temos uma pluralidade de culturas e subculturas que Portugal não tem, pelo nosso tamanho e pela nossa história. Nós fomos colonizados por Portugal, mas recebemos vastas levas de povos de outra origem. Nós estamos importando não só vocabulário, mas nós estamos importando também a sintaxe americana, a maneira de pensar americana, a maneira de colocar o raciocínio. Isso é que é gravíssimo. Hoje você encontra a composição do futuro no Brasil, pelo menos na juventude, como se o nosso futuro fosse composto. Eu vou sair, quer dizer, eu sairei, mas eu vou ir, é um pouco demais, né? Mas você ouve, porque nós vamos ir na festa depois, primeiro nós vamos ir no cinema, we will go, até isso está indo embora, está virando um tempo composto em português brasileiro. Mas a verdade incontestável é que se as línguas não mudassem, nós todos estaríamos falando latim até hoje, né? Gostaria de exaltar em bom tupi as belezas do meu país, que seria a língua que nós deveríamos de falar com a língua do Brasil, assim como tem as línguas moçambicanas, o crioulo da Guiné, de São Tomé, de Cabo Verde, tem os quimbundos, umbundos e quicongos na Angola. ¡Viva Carnaval! ¡Viva Carnaval! Jamboana. Jamboana.
já andei os continentes todos, tá? Mas onde eu gosto mesmo, os países onde eu gosto de trafegar, não sei se é a força da língua, são os países da lusofonia. Eu vejo uma identidade entre todos eles. No gosto, no gosto musical, no gosto gastronômico, no gosto literário. Eu moraria tranquilamente em Moçambique, Maputo, em Luanda, ou na Ilha do Sal, ou em Lisboa. Então, é uma coisa assim que a língua portuguesa fez, manteve os países distantes, que ficaram muito tempo sem se comunicar praticamente. Essa ligação, ela é muito recente. Agora, o mistério é como tudo permaneceu. O que será de mim? E tudo isso irá acabar. Toda a alegria, toda essa riqueza, toda a natureza da minha cabeça irá bazar. Just a walk stressa. Bullshit. Just a walk stressa. Bullshit, tu tá-se mesmo bem. Eu falo da via da internet para o Brasil. Tenho que ter esta resposta. O que será de mim? Ó Pai, venha consolar, ó meu Pai, aqueles que estão desanimados, venha meu Pai fortalecer, ó Pai, aqueles que estão fracos, ó Pai, venha multiplicar, ó Pai, o azeite, ó Pai, para aqueles, meu Pai, que estão, ó Pai, acabando, venha meu Deus, amém. Abandona a estima, onde pode salvar, abandona esse mundo de horror. Ó amigo, ouve já, essa voz te salvará. Ó aceita Jesus, ó Salvador. Abandona já. Nós me apetece dizer que não há uma língua portuguesa. Há línguas em português. É uma língua que tinha de passar, como inevitavelmente teria de passar, claro, por transformações segundo os lugares onde falam, as culturas, as influências. Mas isso não tira nada à evidência de que se trata do corpo da língua portuguesa. É um corpo espalhado pelo mundo. Gente, vocês estão aí? Eu vou parar aqui. Tá todo mundo aí, né? O que acontece? Deixa eu só parar aqui a apresentação, senão vocês vão ver meu rosto diferente. O que acontece? Que bom. Tá. O que acontece? Esse documentário ele foi reduzido, tá? Então, algumas partes, as partes mais importantes, assim, que consideraram, né? Fizeram, então, esse recorte. E aí a gente vê, então, né? Como a língua ela pode ser multicultural. Né? Então, são várias influências que ela vem sofrendo, né? E a gente tem, então, essa miscigenação, digamos, né? Esse cruzamento de culturas e faz da língua ser como ela é. Isso em qualquer língua, isso acontece, não só no português, tá? Mas a gente tem que levar em consideração, né, as reflexões que os autores aí fazem, né, os atores, sei lá, cantores, porque, assim, ninguém fala igual a ninguém. Né? Todo mundo tem o seu jeito de falar. Isso vai de região para região, de país para país, né? Então, pensar numa língua única, não tem como. Não há uma única língua, não há uma única forma de falar aquela língua, tá? Então, nesse documentário, a gente tem, né, o menino que mora lá, acho que em Angola, né? Tem uma família, e ele quer estudar, ele quer fazer as coisas, só que ele fica namorando, né? Então, tem todo um processo social, né, que influencia. Então, ele quer melhorar ali de vida através dos estudos. Tem o vendedor de balas, né, aqui no Brasil. E vocês perceberam como ele fala? Ele vai mudando a forma de falar de acordo com a situação. Então, quando ele está vendendo a bala, ele está falando de um tom muito rebuscado para mostrar uma certa importância, de repente, né,
do que ele está fazendo, do papel dele de vender bala. Mas também pode ser uma influência, né, de acordo com as leituras que ele faz da Bíblia, né, porque ele prega no ônibus, ele prega na igreja que ele montou lá, né, na comunidade onde ele mora. Então, ele vai utilizando termos mais específicos, mais formais, né, e a gente vai se comunicando e vai ajustando isso de acordo com as nossas necessidades do dia a dia, né. Por isso que nós falamos em vidas em português, porque são várias pessoas, né, que vão se comunicando, vão se entendendo, né, na comunidade que está inserido, e aí ele vai utilizar determinadas palavras, enfim. Já o José Saramago, que é o escritor, né, português, ele fala que a gente usa cada vez menos palavras, a gente está usando cada vez menos palavras, né, que a gente está evoluindo, a gente está regredindo, né, só que eu não sei se é bem por aí, né, porque a gente tem hoje a internet, a globalização, né, porventura vem a internet, e a gente tem, então, um reflexo disso, não sei se vocês já perceberam, né, que a gente está toda hora inventando palavras novas, a gente chama isso de neologismos, né, então a gente fala twittar, né, há um tempo a gente estava falando sobre twittar, agora tem o stalkear, né, que a gente ia lá, visitava o perfil da pessoa no Facebook, a gente, né, queria saber da vida dela, então de fazer esse stalker. São termos que vão surgindo de acordo com a nossa necessidade também, né? Só que eu não concordo que a gente está utilizando cada vez menos palavras, não, tá? Como se fosse uma imbecilização das pessoas, acho que não. Não sei se vocês concordam com isso, tá? Mas a ideia é que a gente reflita sobre toda essa, né, esse contexto mesmo, e pensar, caramba, Angola, Moçambique, China, Japão, tem regiões ali da África que falam português, né, agora na minha cabeça não vem os nomes, mas a gente sabe que tem, né, tem um grupo que fala português, e o Martim da Vila até fala assim, parece que a gente parou de se comunicar um tempo, né, porque não tinha internet, não tinha nada disso lá atrás, né, e como é que isso se manteve, né? Essa relação, todos ainda falam português, como é que isso se dá, né? Como é que isso se manteve até hoje? E hoje mais ainda a gente tem essa comunicação, né? Essa relação. Então, há uma interferência, claro, óbvio, né? E pensar em português de Portugal, português de Brasil, né? Tem as suas diferenças, por mais que a gente leve em consideração a gramática normativa. A gramática normativa é aquela gramática que coloca as regras para a gente, que a gente estuda, né? Sintaxe, sujeito, predicado, né? Para falar bonitinho, corretamente. Mas a gente tem que levar em consideração as formas que cada um fala, né? Cada pessoa tem a sua maneira de organizar a sua frase, né? Mas, claro, isso vai diferenciar de acordo com a escolarização, com a idade, com o sexo, né? Se é criança, se não é, tudo bem? Então, a gente tem que meio que pensar isso também, tá? E falar sobre essa falsa... não vou nem falar em falsa, vou falar em arbitrariedade da língua. A gente não pode considerar que há só um jeito de falar, entendeu? Não existe isso. Então, a arbitrariedade da língua é justamente mostrar que existem várias formas de se falar o português, ou o inglês, por exemplo, né? A gente tem inglês britânico, americano, né? E é isso, tá? Então, a gente tem ali a norma, as regras, né? São muito pautados nessa questão, como como é que é o nome dele, gente? Sempre o Baldo Ribeiro, né? Ele sempre fala sobre essa questão, ele falou, né, sobre essa questão de a gente seguir o modelo americano, de falar bonito, de falar corretamente, né? De usar a sintaxe impecável. Só que nem todo mundo faz isso, né? Então, veja, onde você mora aí, no lugar onde você mora, no bairro onde você mora, quantas pessoas falam diferente, né? Então, de região para região, sei lá, Grande Rio, São Gonçalo, Grande Rio, Duque de Caxias, entendeu? Então, são pessoas que falam diferente. Se você perceber ali no detalhe, você vai notar essa diferença, tá? E aí tem, né, claro, os erros de português, a gente sabe que tem, mas isso é considerado uma coisa, né, as pessoas estão se comunicando, está resolvendo? Então foi. Então, o linguista, né, os linguistas, eles estudam isso, o contexto de uso, né, as situações que você está falando,
né? Não importa se está certo ou errado. Para eles teve comunicação, tá ótimo. Agora a gramática, os gramáticos vão mais para o viés do certo e errado, né? Se tem ali nós vamos, não é nós vai, entendeu? Nós vai tá errado. Então, nós vamos tá correto dentro da gramática normativa, que tem as regras. Tá, gente? Então, eu acho que isso daí pouca gente sabe, né? Ou se sabe, ainda não refletiu muito, né, sobre isso. E esse documentário, vocês têm que assistir ele completo. Ele tem 1h30, se eu não me engano. E é muito bom, tá? Não sei se vocês viram lá os 90 centavos da passagem do ônibus. Já pode até pensar numa crítica social aí, né? Gente, a passagem era 90 centavos. Hoje, olha o absurdo. 4,5. E a gente não tem uma estrutura boa ainda, né, de ônibus. Mas, enfim. E é isso, a gente vai lutando, né, para tentar sobreviver e manter a comunicação, né, gente? Inclusive, eu acho que caiu... Eu não lembro se foi na UERJ, já caiu na UERJ um tema, tá? Que falava do empobrecimento da língua. Que a gente está, né, e tem um trecho lá do José Saramago, em que ele fala que a gente, por conta da internet, a gente acaba seguindo uma ideia de falar sempre, né, economicamente, tipo VC, PQ, C, né? E aí isso reduz aí a nossa fala. Será? Acho que depende do contexto, né? Da situação ali onde você está. Se você está na internet, é claro que você vai usar ali você, pode, PD, mandar, não é nem mandar, é mandar, né? Enfim, o link, nem bota ponto de interrogação, né? Você tem que entender que aquilo ali é uma pergunta, às vezes, né? E aí, gente, o que vocês acharam? Pode abrir o áudio se quiser. Eu gostei bastante do vídeo que a senhora enviou, que a senhora mostrou pra gente, né? Achei bem legal a questão das culturas, questão direito linguístico das outras regiões, culturas e tal. Eu gostei bastante, professora. Assiste completo, que você vai rir pra caramba. Eu estava aqui ouvindo essa pregação dele, né, na igreja, assim, gente, olha como é que ele está forçando, né, que a diferença de português para Portugal é na fonética, né, vocês sabem, ele fala de Portugal, do mal, né, eles não falam mal, é mal, então eles viram a língua, né, para falar um pouquinho. Então, aí você percebe as diferenças, aí lá no começo, né, quando o vendedor de bala, da bala de coração, ele fala assim, se vocês se interessarem pela mesma, só usa pela mesma para pessoa. Na redação, vocês podem pensar isso. Né? Se vocês se interessarem pela mesma, no caso é pessoa, não pode ser bala, que bala não é uma pessoa, entendeu? E aí ele fala, se o bolso de vocês estiverem na dependência, ou seja, se vocês estiverem sem dinheiro, né? Então, ele usa palavras difíceis para falar coisas simples. Então, assim, eu acho que não precisa necessariamente você falar difícil, né? Isso compondo um texto qualquer, um poema. Você tem que buscar o simples, né? E isso dá um trabalho, tá? E pensar assim, bom, eu tenho que ser simples. Então, é falar o mais tranquilo possível. Você não precisa usar também gíria, palavrão, nada disso, né? Mas na redação do Enem você vai usar palavras que não sejam palavras muito arcaicas, né? Ele fala tão difícil que acaba errando. É verdade, Ellen. Então, ele tá meio que forçando, né? Ele força bastante. Então, a gente percebe que não é necessidade disso. Então, você vendo esse vendedor de bala, agora é meio difícil a gente ver hoje, né? Porque eu não sei como é que está a situação aí fora. Acho que eles nem estão entrando em ônibus mais. Então, em trem, por exemplo, aquela muvuca, aquela coisa, né? Você está lá e você ouve cada coisa. Então, as pessoas não estão mais usando assim esses termos, né? Não sei. É isso. Vão observando isso. Se vocês saírem para ir no mercado, observem isso. Se tem alguém que fala... Vocês agora vão ficar prestando atenção na conversa dos outros na rua. Né, para saber como é que as pessoas falam. Então, às vezes é um termo, né? Tá meio brocochô,
Aí ele falou do nhonhô, né? Nhonhô, que, sei lá, você está conversando com o namorado, com o esposo, você está falando, ai, que gracinha, ai, que fofinho, né? Então, você está se comunicando, você está passando uma expressão ali, né? Então, é uma expressão de sentimento, né? De angústia, não sei, tá? Mas é importante que vocês observem o mínimo, porque se por um acaso, né, vocês se depararem com essa, que eu acho que vão, né, porque o Enem, não sei se o Enem vai ser mantido, eu acredito que vá, né, porque na situação que a gente está vivendo hoje, é bem complexo o Enem ser cancelado, tá? Não sei, tudo pode acontecer, mas se vocês observarem lá um texto que fale sobre variação linguística, vocês já estão entendendo mais ou menos como funciona, né? Agora, falando de textos poéticos, muita gente pergunta assim, Érica, por que no texto poético eu posso usar um termo mais relaxado, digamos assim? Eu posso usar um termo mais coloquial e se eu uso essa construção numa redação, eu sou penalizado. Eu tenho, né, me tira um ponto por isso. Porque o texto poético, a gente tem licença poética, né? Aí a pessoa falou assim, mas a gente deveria ter licença poética na redação também, né? Mas o que acontece é o seguinte, o texto poético, ele não segue necessariamente essas regras gramaticais todas, né? Então, a gente fala de uma escrita mais livre, né? Mais criativa, então é por isso, né? Então, a gente não segue à risca toda essa regra aí toda da norma culta, né? Então, os textos poéticos eles vão mais para esse lado. Então, tem os neologismos, né? Você pode inventar palavras. João Cabral de Melo Neto, se eu não me engano, fazia isso, não, é Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, né? Ele faz muito isso. Ele cria neologismos, né? O tempo todo. Clarice Lispector também, acho que tem algumas frases, algumas palavras que ela coloca. Mas por conta da geração mesmo, né? Dali de 30, vocês vão vendo que dentro da literatura, tem algumas construções que vão seguir ali aquela tendência, né? Então, tem a Semana de 22, tem o modernismo, né? Enfim, aí tem o modernismo de 30, de 45, né? Tem as produções agora, contemporâneas. O Mia Couto, que ele fala lá de Moçambique, né? Que o Portugal criou um filho maior que o próprio pai, né? Que é a língua portuguesa. Então, a língua portuguesa é o filho de Portugal, digamos assim, né? Origem europeia. Então, ele é um escritor contemporâneo. Ele está sempre, né? Se você ler os textos dele, você não vai entender quase nada. Ele está usando termos ali de Portugal, né? De Moçambique. Mas ele não deixa de fazer as críticas, né? Sociais, enfim. Então, eu queria colocar aqui para vocês o seguinte. Quando a gente fala das regiões, isso tanto dentro do Brasil como fora, a gente tem essas relações da língua portuguesa, tá? E aí começa a surgir o preconceito linguístico. Só para finalizar, por que surge o preconceito? Porque é justamente a respeito dessa questão. Eu tenho que falar correto, eu tenho que falar certo. Então, né, isso está na sociedade. Eu tenho que falar correto, eu não vou estudar isso porque é muito difícil, eu não vou entender, a linguagem está difícil. Mas é isso, gente, a gente tem que ler, tem que se debruçar sobre isso, arriscar a leitura de coisas novas, né? E se apropriar disso, sair um pouco do nosso universo, né? E conhecer coisas novas. Professora. Fala. Não, cortando a senhora, desculpa. Nada. Mas também tem questão de outros estados. Eles... Uma palavra aqui, uma coisa aqui, isso é um significado. Uhum. E outra, a mesma coisa aqui significa outra coisa nos outros lugares. Tipo macaxeira e inhame, se eu não me engano. Mandioca, né? Carne de sol com bife acebolado. Mas o quê? Mexerica, tangerina. Também teve muita discussão, podemos dizer assim. Não discussão, né? Mas eram umas coisas parecidas. Negócio de biscoito e bolacha. Isso, perfeito. Rio de Janeiro, São Paulo. É isso aí. Tem mais alguma coisa que você lembre? Eu tinha me lembrado de... Eu não lembro qual era o estado que
pão, aqui chama pão, e em um outro lugar é uma palavra totalmente diferente. Tipo, Aqui, bisnaguinha? não, aqui não sei se aqui a palavra, eu não sei se é palavrão aqui, a palavra pão aqui, um outro estado. Eu sei o que é. Cacete? Cacete, pão, aquele pão alongado. Esqueci o nome daquele pão. Pão careca, não sei. Tem pão careca, né? Pão francês. Pão francês é porque veio de francês, né? Pão francês e cacetinho, é isso mesmo. É a Duda. A Duda respondeu lá no chat. E aí, eu tava lendo, comprei um pão agora, bisnaguinha, tinha outro nome. Agora é da Panko, dessa marca Panko. Já não lembro. Joelho italiano, verdade. Tem essa diferença. Mas o quê? O Martim da Vila falou do colono, né? Colono de Portugal é aquele que está colonizando. E colono aqui no Brasil é quem cuida da terra, né? Isso daí faz parte da história, bem legal. Quase todos, né? Tem essa influência histórica, cultural, bem bacana. Tem gente que fala prendedor de cabelo, outros falam piranha, né? Sei. Eu falo Xuxa, né? Quando eu vou pegar. Xuxinha. Xuxinha. Vocês já ouviram falar num livro chamado A Casa da Mãe Joana? Ele é um livro que traz, assim, a história de todos os palavrões. É bem bacana. Tem desde tomar lá até caralho, porra, essas coisas, merda, tem tudo. Ai, gente, estou xingando, né? Mas é porque são coisas que são interessantes de você procurar, bem bacana. Tem um PDF na internet. Aí você fica assim, caramba, como assim, né? Enfim. O livro eu não sabia, não, mas eu escuto muito a expressão, né? Aqui não é a casa da mãe Joana. Uhum. Que já menciona essa ideia aí, né? Da variação, né? Da história, de você falar de qualquer jeito, falar palavrão, né? E ter uma linguagem mais coloquial. É isso. É a simbologia da palavra, né? A gente fala assim, o significado, significante. É quando a gente estuda fonologia, né? A gente fala do significado que a palavra tem e do significante. Por exemplo, significante são as letras, né? Joelho, né? As letras que compõem a palavra é diferente de italiano, mas os dois estão se referindo à mesma coisa, tem o mesmo significado. Então, isso é bem bacana também, assim. Acho legal. Tem muita coisa, gente. Fila em Portugal, acho que tem que ver. É bicha e tem fila, né, aqui no Brasil. Acho que lá é bicha. Se você faz assim, né, pro táxi, acho que ele entende outra coisa. Eles não, porque lá o sentido é literal, em Portugal. A gente fala aqui meio engraçadinho, mas lá eles levam tudo a sério. Então, é isso aí. Bom, vou deixar para vocês, então, um exercício, para quem quiser fazer, tá? Para a gente refletir um pouquinho. Quem for assistir o documentário todo, ouviu agora, sabe mais ou menos como é que é. Eu vou pedir para vocês copiarem o seguinte, anotem aí, por favor. Vocês vão fazer um texto, quem quiser, tá? E esse texto ele vai ter duas versões, assim, para quem quiser seguir um ou outro, tá? Vocês vão escolher. Quem quiser vai fazer esse. Vocês vão escrever, redigir um texto sobre esse documentário, recomendando esse documentário para alguém. Dizer quais são as importâncias que, né, se deve levar em consideração ali, falar do material, como é que ele funciona, mostrar as riquezas, né, das culturas, tá? Então, vocês vão construir um texto focado nesse direcionamento. Uma recomendação. Como é que se recomendaria esse filme, esse documentário para alguém, tá? Coloca o título, né? Fala do documentário, de quando é que se vocês quiserem, o título, né? E o outro exercício seria vocês fazerem um texto de modo crítico, colocando a opinião de vocês sobre o que vocês acharam, sem recomendar. Ou se quiser fazer os dois,
Tipo, recomendar e, ao mesmo tempo, criticar, mostrar ali sua visão sobre aquilo, né? Concordando ou discordando. Mas esses dois que a senhora falou sobre esse documentário que a senhora mostrou, né? Isso. Tá? E aí vocês podem ver lá depois com calma, fica aí como exercício não obrigatório, tá bom? E aí a gente vai falando porque, gente, o Enem, ele vai muito por esse lado, tá? Aí muita gente fala assim, Érica, qual é a diferença da UERJ para o Enem? É justamente esse caminho, né? O Enem, ele vai falar sobre variação linguística explicitamente. Ele vai mostrar nos textos lá da prova, vai falar sobre isso, sobre internet, sobre globalização, né? Falar sobre o norte, o nordeste, que fala diferente, sul, sudeste, vai trazer um texto, enfim, com essas marcas, né, de mudança da língua. Só que a UERJ, eles não falam isso explicitamente. Eles vão fazer vocês fazerem uma redação e a gente vai corrigir, no caso, sem levar em consideração muito, assim, as regras gramaticais, entendeu? Então, o foco não vai ser total esse, vai ser mais a escrita de vocês de modo em relação ao uso, entendeu? Por isso que a UERJ, ela não segue esse modelo Enem, porque o Enem, ele coloca lá, modalidade escrita, na competência 1, né? Regras gramaticais, ortografia, acentuação, blá, blá, blá. Então, você é penalizado em todos esses critérios, né? Que somados você vai sendo, né? Enfim, tirado o ponto, tá? Então, essa é a diferença. Então, o Enem, ele vai trazer essas questões, então vocês já podem ir se preparando um pouquinho, tá? Aqui, eu não considero isso uma aula, eu acho mais uma coisa que pode acrescentar na vida de vocês, tá? Uma coisa bem leve, que a gente pode, né, ir debatendo e falar sobre. Machado de Assis é um texto, né, que muita gente considera difícil. Então, eu como professor, eu não posso usar Machado de Assis no 9º ano, no 8º, no 7º. Por quê? Essas crianças vão ficar traumatizadas. Ele utiliza termos muito, muito difíceis, né, ao ver dessas crianças, e fica difícil a interpretação, né? Então, claro, você vai ver ali que no documentário que existem pessoas que forçam a falar bonito, né? Se você força muito, acaba ficando estranho. Mas, o que eu quero dizer? A gente tem que adequar. Então, se eu fosse usar, por exemplo, um texto de Machado, eu teria que meio que adaptar isso a alguma atividade para que eles entendessem que Machado de Assis foi um escritor brasileiro, né? Que falava sobre isso, tal, Então, até tem livros, não sei se vocês já viram, alguns livros de Machado adaptados para criança. Tem história em quadrinhos, né? Então, imagina, se usar uma linguagem desse nível formal, total, assim, né? Para uma criança, fica complicado. Não vai entender nada, tá? Então, vocês entenderam o que é para fazer, assim? Um é um recomendar e o outro é fazer uma crítica. Ou vocês podem fazer os dois. Manda para mim no WhatsApp, tá? Todo mundo tem meu número? Tem, né? Senhora, Oi. no caso, então, para fazer uma resenha, né? A gente chama isso de resenha. Tá bom? Tem um site também, que eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, para quem quiser ler resenhas sobre, tá bom? É um trabalho que foi feito Mas aí eu vou ver se eu acho também, porque eu não sei se eu salvei, vou ter que ver se eu acho. E aí vocês podem construir alguma coisa, tá bom? Eu vou indo nessa. Então, fica aí para vocês refletirem sobre isso, tá? Eu acho bem bacana. A gente tem que entender a nossa própria língua, por mais que há uma certa destruição, né? As pessoas não querem compreender o passado para compreender o presente, sabe? Pode botar título. O título: Língua, Vidas em Português. Tem lá no YouTube, tá? E aí você pensa assim, caramba, Fernando Pessoa falava, né? A minha língua é a minha pátria. Ele falava isso. Vou colocar lá no Zap, tá? Vou deixar lá daqui a pouco, tá bom? Vou deixar lá por escrito direitinho e eu estou corrigindo aos poucos as redações de quem está me mandando, tá bom? Redações assim, que são avulsas, né? Tá bom?
que não são obrigatórios para fazer, tá, gente? Então é isso. Valeu!